Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais este episódio do podcast do César Fios Advogados, o Questão de Mérito. Estou aqui hoje com a Thaís Murta. Olá, pessoal, tudo bem? Dizem as más línguas que ela sentiu minha falta nos últimos episódios. As más línguas, não é verdade? Eu estou aqui com o Richard. Oi, gente, bom dia a todos, tudo bem? Ricardo Oliveira. Isso. Né? Oliveira de Souza. De Souza. Bom, pessoal, o nosso episódio de hoje é um episódio que eu estava ansiosíssimo por ele. É um episódio sobre filosofia, sobre direito, quem sabe até um pouquinho de psicologia. Vamos ver para onde a conversa vai levar a gente. Mas eu quero começar essa conversa de hoje. E aí eu acho que até a gente podia nos inspirar no podcast de uma amiga nossa, a Luísa, né? Para o título desse podcast, porque podia ser muito bem, além de advogados, somos filósofos, né? Ou somos amantes da filosofia. Lembrando, inclusive, licença poética aqui, o Ricardo é mestre em filosofia. Eu sou um curioso, né? Então, me desculpem desde antemão se eu falar alguma bobagem aqui. Né? E eu tô aqui só para poder intermediar o debate, porque nem entusiasta eu não sou. Você está no melhor dos caminhos, porque a curiosidade é o princípio da filosofia. Aí, né? Então, dúvida. Eu me permito ter as minhas interpretações, eu me permito ter os meus equívocos, entender? Então, desde já, fica a minha excusa aqui se eu falar bobagem, né? Espero não falar. Trouxe um pequeno arsenal aqui de livros. Tô vendo aí. Né? E eu quero começar com uma pergunta instigante que eu queria que cada um de vocês falasse, no final eu falo também, que ela se divide em duas perguntas, na verdade, que é o seguinte: primeiro, por que vocês escolheram ler filosofia? Né? Por que ler filosofia? E segundo, por que as disciplinas etéticas, filosofia, sociologia, antropologia, são fundamentais para o direito? Porque eu vejo às vezes essa discussão em faculdades, algumas faculdades pelas quais eu já passei, de alguns professores defendendo que não, que no direito tem que ter só disciplina dogmática, querendo tirar a filosofia do direito. Eu acho isso um absurdo. Né? Pecado, um crime. Um pecado. São disciplinas extremamente importantes, principalmente para eu não me tornar um mero autômato, um mero repetidor de normas técnicas. São nessas etéticas que eu desenvolvo capacidade de raciocínio crítico, né? Enfim, que eu me diferencio, me individualizo, encontro meus valores, né? Mas aí eu já estou dando a minha resposta. Então, começar com o Ricardo. As então. damas têm preferência. Então, com a Thaís. Eu vou ser bem sintética, com certeza, né? Filosofia realmente, apesar de eu achar extremamente interessante e discordar dessa posição de alguns professores, e principalmente de alguns alunos que têm uma resistência enorme à filosofia e às outras disciplinas zetéticas. Uhum. Nossa, que palavra bonita. Eu acho que a filosofia ela vai justamente num ponto que é essencial ao ser humano, que eu, pelo menos desde que eu me entendo por gente, eu lembro lá com 6 anos de idade, eu já sofria de uma angústia enorme, Bruno e Ricardo. Uma angústia enorme que era pensar que um dia eu ia morrer. Que isso, aos 6 anos? E que nada que eu pudesse imaginar poderia me salvar desse destino. Filosofando já. Queria entender por que isso era dessa forma, pequena, precoce, mas assim, na preocupação. Não que eu fosse brilhante, mas brilhante na minha preocupação só. Muito brilhante. Era esse um ponto, e um outro ponto que talvez também esbarre na filosofia, na verdade vai totalmente de encontro à filosofia, é justamente que eu tinha uns questionamentos dentro de mim será que a gente, na verdade, é só um teatrinho, um sonho de alguém? Caramba. Isso eram coisas que passavam na minha cabecinha de 6 anos de idade, que eu fui mastigando ao longo dos anos. E eu acho que a filosofia, ela parte justamente desses questionamentos essenciais, e não no intuito de chegar a uma resposta única, mas justamente de ativar esse pensamento crítico. Não sei de quem que é a frase, não me lembro se é exatamente assim, mas é no sentido de que não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar, ou seja, a pensar criticamente. Que lindo. Então eu acho que essa é a relevância do estudo da filosofia, e talvez o que, né, a gente possa fazer enquanto professor para vencer essa resistência é justamente adequar o nosso discurso. Tornar a filosofia algo pouco acessível ou pouco compreensível só vai afastar ainda mais o interesse dos alunos. Então, eu acho que tornar a filosofia
palatável e didática, como depois eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, ele faz isso. É um livro mais infantil, mas que cumpre muito bem esse propósito. É uma forma da gente acessar esses alunos e vencer essa resistência. Para quem falou nos bastidores aqui que não ia contribuir muito e não sei o quê, já deu uma das melhores falas desse podcast de hoje. E olha para você ver, em se falando, discutindo filosofia, nós demonstramos aqui sabedoria e deixar ela começar, porque olha aqui como que coisa, enriquece, que né? coisa linda. E falou, e ela citou uma passagem que é bonita demais. Essa dúvida se a nossa existência seria um sonho, né? Um sonho de Deus. Eu confesso que eu não vou lembrar o autor realmente dela, eu sei que ela é tratada no Shakespeare. No Hamlet, né? O Hamlet trata, o Shakespeare trata em Hamlet dessa passagem, né? Dessa dúvida se nós faríamos parte de um sonho divino, né? Mas é muito interessante você, enquanto criança, já tinha esse tipo de dúvida, né? Muito bacana. Criança aquariana, filho único, muito tempo para pensar. Agora que, respondendo às suas perguntas, eu coloco primeiro um problema do ensino do curso de Direito em si. Quando nós vamos separar os conhecimentos, né? Em caixinhas, a gente tem uma dificuldade de onde a gente vai colocar o direito. Porque o direito seria uma ciência humana ou seria uma ciência social? E aí a classificação mais adequada é a do direito como ciência social aplicada. Mas fato que o direito ele caminha junto, muito junto, na verdade ele é alicerçado por várias matérias das humanas, né? Claro. A gente tem que começar, a gente precisa entender de política, a gente precisa entender da nossa filosofia aqui discutida hoje, a gente precisa entender de economia e de várias outras, até mesmo em algumas grades curriculares, psicologia. E o porquê isso, gente? Essa definição dele como ciência social aplicada, ela é uma definição técnica, mas o fato é que ele está muito dentro da humanas. E a filosofia, ela é o conhecimento de humanas por excelência. Na verdade, a filosofia é a mãe de todos os outros ramos do conhecimento. E aí, essa primeira problematização, para responder a sua questão sobre a dificuldade, né, do ensino zetético, dogmático, né, que essa é uma discussão que, apesar dos nomes, como a Thaís citou, o zetético parece uma coisa muito complicada, né? Mas quando eu estou me referindo ao ensinamento zetético, a palavra zetético vem de zeten, que quer dizer questionar. Então, eu estou contrapondo isso ao ensino dogmático. Que se baseia em dogmas, né? O dogma eu não discuto, eu aprendo. E, para nós que somos professores aqui, a gente sabe dessa dificuldade. A nossa matéria de trabalho, que é o direito, ela é por si muito árida, ela é por si muito complexa, e algumas práticas, como por exemplo, a linguagem que é utilizada, muitos termos, muitos institutos que são baseados em línguas estrangeiras, em latim, em alemão, em inglês, vai colocando isso muito mais difícil. Então, essa ideia do ensino zetético, que é um dos grandes difusores disso, é o Té Sampaio, né? É você ministrar as suas aulas de uma forma mais investigativa, mais questionativa. Você trazer o aluno para tentar entender de forma crítica aquele instituto. Mas não é curioso, Richard, a gente falar que o estudo, por exemplo, do direito civil é dogmático, como se fosse baseado em dogmas, porque mesmo a norma jurídica a gente tem que questionar e... Até porque o direito, enquanto ciência dinâmica que tem em si a necessidade de estar para a sociedade, acompanhar a evolução da sociedade, não pode ser embasado em uma ideia fixa, única e que fica parecendo uma coisa indisponível de questionamento, de né? teoria pura do direito, assim, a norma posta não se questiona? Como é que é isso? Eu concordo plenamente com o seu ponto de vista e essa defesa de um ensino mais zetético é exatamente por conta disso. E aí você até mencionou a inteligência artificial, salvo engano aqui no início. E aí pensem comigo aqui, vamos fazer a seguinte provocação. Se o conhecimento jurídico, o operador do direito, ele se resume a adaptar a norma ou aplicar a norma ao caso concreto, então ele vai fazer uma análise do caso e existem as normas que vão ser aplicadas sem senso crítico, sem questionamento, os operadores de direito têm que dar adeus às suas profissões a partir de hoje. Porque é inegável que um computador vai fazer isso muito melhor que a gente. E a inteligência artificial já tem demonstrado isso. A questão é que o seguinte, e aí a importância de conhecimentos de humanas, sobretudo a filosofia, no curso de Direito, você precisa desenvolver no operador de Direito o senso crítico, entendeu? A dúvida, o questionamento, porque como você acabou de salientar aí, eu vou estudar Direito Civil. Não é apenas eu ler o que está escrito no código ali, ou que o doutrinador dogmaticamente passou.
Eu preciso, e na verdade a sociedade demanda que nós interpretamos isso cotidianamente, porque a vida na sociedade já vai se transformando. A norma está lá paradinha. A transformação jurídica e legislativa, ela tenta acompanhar a demanda da sociedade, mas ela vai mancando. E aí eu lembro de um livro do Einstein, fantástico, que chama Como Vejo o Mundo, e ele tem uma passagem sobre educação. E aí ele fala assim, se a gente se limitar a um ensino estritamente técnico, né, eu vou criar um autômato. Isso. Mas eu preciso criar, na verdade, com a educação, uma personalidade. E aí ele fala do papel essencial das humanidades e do professor, do contato vivo do professor com o aluno, que permite uma experiência de formação que vai além da frieza de um manual. Pensei duas coisas, uma sobre cada fala. Primeiro que o Ricardo falou sobre inteligência artificial, a gente estava conversando antes do podcast. Sim. Por isso que o Bruno não estava ainda nessa hora. E aí, por isso que eu falei que o Bruno... Na realidade, o que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores é que até mesmo a ideia de uma inteligência artificial, de uma inteligência não humana, muito embora a gente relacione ao século XX, a ideia do teste de Turing, do Alan Turing, ela precede. Ela vem, num primeiro momento, lá em 1637, justamente de um filósofo, que é Descartes. Descartes, tem que cortar o S, né? Descartes. Que ele, no discurso do método, no livro dele, ele faz a primeira alusão à ideia de uma inteligência não humana. Então, isso lá no século XVII, né? No começo do século XVII. E isso me remeteu ao que você estava falando. E já que você falou de Einstein, eu estava ouvindo esses dias... não sei agora exatamente aonde, mas a resposta do Einstein em relação a um questionamento que é dos mais profundos do ser humano, se ele acreditava em Deus. E aí, qual que é a resposta do Einstein para essa pergunta? Que ele acredita no Deus de Spinoza. Exatamente. Um Deus que não joga dados com o universo. Exatamente. E aí, falando um pouco disso, a gente também estava tratando antes de começar o episódio sobre essa perspectiva de Deus. Quer falar um pouquinho? Como que a gente não tem jeito de fugir da filosofia, né? Para discutir o direito. Com essa conversa, a gente está falando de inteligência artificial, né? Esses novos mecanismos, essas novas ferramentas que nós temos hoje aí, ChatGPT e outros, né? E aí, fomos passar por Spinoza, por Descartes, depois a gente foi remetido a Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, por conta de algumas discussões que são fundamentais ao direito. Como, por exemplo, a questão da existência de Deus aqui, né? Essa discussão do Spinoza, que ela remonta a uma ideia também difundida por São Tomás de Aquino, que é o Deus como causa também, né? Não aquele Deus como o sumo bom, que era dos períodos anteriores, Santo Agostinho, da patrística, mas Deus como aquela causa, aquela força motriz que fez criar tudo. E aí volta no Einstein, né? O Big Bang. Alguns interpretam essa ideia lá de São Tomás até como, por exemplo, a explicação do Big Bang. Então, a gente sai do direito para a filosofia e vai para a astrofísica. E tudo se entrelaça em algum momento. Até no início desse livro, o primeiro questionamento que surge assim é justamente isso. Se todos nós teríamos sido criados por Deus, quem criou Deus? Mas aí eu preciso entender Deus diferente, eu preciso entender criador e criatura com lógicas diferentes. Se Deus criou isso aqui, Deus está fora do tempo, está fora do espaço, porque senão realmente, assim, como que a causa cria a si própria? Eu vou entrar numa coisa muito complicada. Para complicar mais ainda, dentro disso que você está falando, né? O pilar central do direito moderno, do direito contemporâneo, ele passa pela liberdade, depois do iluminismo. Essas discussões que nós estamos tendo aqui a respeito de Deus, elas passam também pela liberdade, porque tem a ideia do livre-arbítrio, né? Sim. O nosso direito é baseado no seguinte: nós, como sujeitos de direito, nós escolhemos agir de maneira X ou de maneira Y e assumimos as consequências disso. Mas a filosofia discute hoje, paralelamente à neurociência, uma discussão que, na verdade, existe há pelo menos 2000 anos, se existe liberdade ou não. Que é o determinismo, é um pilar central do direito. Como é que fica isso? O que vocês acham desse conceito de liberdade dentro do direito e na filosofia? E aí, então tá, vamos para essa discussão, mas antes da gente ir para ela, deixa eu dar a minha resposta à primeira pergunta, sim, porque ela linka com isso. Por que eu estudo filosofia? Eu estudo filosofia porque, e aí é uma coisa curiosa estudar um desses motivos, mas eu estudo filosofia por causa do pluralismo. Eu, durante muito tempo, acreditei no ideal iluminista.
eu acreditei que era possível reconciliar todas as verdades e as coisas boas e que existia uma resposta certa para cada pergunta certa e que essas respostas certas elas eram compatíveis umas com as outras e elas nos dariam uma resposta talvez universal para entender o todo. Que eu acredito que é um ideal iluminista, né? A ideia de você pegar o que Newton fez na física, o método científico e conseguir explicar algumas regras básicas do universo, o iluminista ele tenta muito trazer essa mesma lógica para cá, para entender a política, a ética, a vida em comunidade e tal. Tenta resgatar muito o racionalismo dos gregos, né? Só que, nesse período de iluminismo, né, nesse período ali na França, pertinho da França, na Alemanha, está acontecendo um outro movimento muito interessante, que é o movimento romântico. Né? Não que o romantismo tenha necessariamente nascido ali, mas há um movimento muito forte de se voltar para si, né? Discutir será que é possível essa visão recortada das coisas e né, de vários métodos para discutir a vida. E aí uma observação do Montesquieu me marcou muito, né? Logo Montesquieu. Mas Montesquieu está comentando um diálogo entre o Cortés e o Montezuma. Então, quando o Cortés chega lá no povo asteca, e aí ele está conversando com o rei dos astecas, com Montezuma, Montezuma vira para Cortés e diz o seguinte: olha, a religião católica é muito boa para os espanhóis, mas a religião asteca é melhor para os astecas. E aí Montesquieu, comentando esse diálogo, fala assim: talvez Montezuma tenha razão. E ele diz isso desagradando todo mundo, né? Os católicos, os ateus e por aí vai. E por que é muito relevante? E aí eu vi esse diálogo, não foi diretamente Montesquieu, foi numa obra do Isaiah Berlin, que chama As Raízes do Romantismo. E por que essa é uma fala muito significativa, assim? Porque olha o que Montesquieu está refletindo. Ele está dizendo assim: talvez o que a gente acreditou até aqui, que existe uma verdade única e que se eu a descobrir eu tenho que levá-la para todo o resto, talvez não seja bem assim. Talvez existam várias verdades e verdades que sejam convenientes para aquele povo, para aquela época, para aquele momento. Então, talvez a verdade da religião dos astecas seja a verdade boa para eles, que traz felicidade para eles, que faz a sociedade deles funcionar. Não necessariamente eu preciso impor a minha verdade à sua. E aí eu lembro de Vico e de Herder. E Herder vai dizer o seguinte: ele vai falar, olha, eu acho que cada sociedade fez o seu melhor. E que o nosso papel é deixar que cada sociedade floresça ao máximo que ela conseguir. Então que o grego seja o mais grego que ele conseguir. O romano seja o mais romano que ele conseguir e assim por diante. Por que uma cultura deve se sobrepor à outra como se ela fosse a monopolista dos valores morais ou da verdade? Então, um mundo onde várias verdades existem, talvez nem todas sejam reconciliáveis, sejam conciliáveis, e a gente tem que aprender a coexistir com verdades diferentes, que funcionam numa determinada época, num determinado momento. Então, se eu vou pensar, por exemplo, a vida de eu vou pensar uma reflexão de Aristóteles, eu preciso entender como um grego vivia naquela época. Sim. Aristóteles tem, eu acho que em Ética Nicômaco, uma pergunta que é muito engraçada para nós hoje, que ele pergunta assim: será que é possível um morto ser feliz? Para um individualista do século XXI, você fala assim, não faz sentido isso. Mas aí quando você vai entender isso na cabeça de uma pessoa da Grécia, da polis, de uma visão de mundo como Aristóteles, daquele momento, faz todo sentido. De uma pessoa cujo senso de felicidade está atrelado ao todo e não só à vida particular individual dela. Sêneca, quando Nero vira para ele e fala assim, se mate, ele se mata. Porque havia uma percepção de uma forma de se integrar ao todo ainda e de contribuir para a felicidade do todo, ainda que fosse com a sua morte. O próprio Sócrates. Então olha como que é complicado a gente acreditar que exista uma única verdade e uma única resposta para os grandes dilemas da vida e achar que essa nossa verdade deve ser imposta a todas as outras culturas. E aí eu encontrei essas visões mais pluralistas, como Herder, por exemplo, que fala assim, não,
Eu adoro as culturas diferentes e se Deus é um Deus de criação, o homem é o reflexo disso, o homem é uma força criadora. Então, você tem que deixar as sociedades florescerem com os seus ideais e chegar ao máximo daquilo que cada comunidade, num tempo, num espaço, entende que é o melhor para si. Aí vem essa reflexão de Montesquieu. Não, eu vou ter que pegar uma pontinha para uma outra ciência humana que trata muito bem disso. Tem esse pluralismo filosófico que vai para o pluralismo político, mas caminha junto também com a antropologia. Porque nessa mesma época, em século XVI, XVII, XVIII, a antropologia estava se construindo como ciência, que coincide com o momento em que nós temos as grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo. Só que qual o problema que nós tivemos aí nesses primeiros fundamentos da antropologia? O etnocentrismo e o eurocentrismo. Quando o europeu se depara com essas novas culturas, nesse novo continente, ele classifica aquilo ali como selvagem, como nativo. Chama todo um continente de índios, que nem na Índia, porque achavam que estavam no caminho da Índia, e dali ele parte para uma lógica em que é necessário educar essas novas culturas, né? Olha que complicado. Com a minha religião, com a minha língua, valores. com os meus valores, né? E aí a gente tem, junto com o pluralismo, a gente tem o relativismo cultural, que depois é uma corrente que surge também em contraposição a isso. Mas A gente sabe o que aconteceu com os astecas, né? Sim, sim. Então, eu sei que é complicado, que é eu pegar tudo aquilo que eu acredito e ver uma cultura diferente da minha e não julgar ou não achar que eles estão errados, mas o mundo é o mundo das complexidades e das diferenças. Mas sem um pensamento crítico, né? O operador do direito, nas épocas específicas, ele se utilizou de regras jurídicas para poder colocar em prática ações que acabaram com os astecas, ações que acabaram, por exemplo, com os problemas que nós tivemos lá com o nazismo na Alemanha, por conta de um entendimento de mundo e um entendimento do outro, né? Da alteridade, que não se baseou nos melhores fundamentos críticos, né? Aí que tá, Richard. Eu já lecionei por muitos anos uma disciplina chamada Direito das Pessoas, que seria o equivalente ao Direito Civil 1, só que só a parte de pessoas, não a parte de bens e fatos. E a minha primeira aula, sempre, era uma aula filosófica, era uma aula de filosofia, para explicar para os alunos como que a mudança da visão da filosofia sobre o homem, sobre o ser humano, impactou na mudança da visão do direito, de como regular os direitos das pessoas. E para explicar para eles o seguinte, que hoje, eu não tutelo, eu não condiciono a tutela da sua personalidade a você ter determinadas escolhas de personalidade. Então eu não condiciono assim, eu só vou te proteger se você tiver determinada opção sexual, se você for de determinado gênero. Não, na verdade a proteção é a proteção a que cada um possa construir livremente a sua personalidade segundo aquilo que faz sentido para si. Sua própria verdade, no caso, né? A sua própria verdade. Então eu não falo assim, para eu te proteger como sujeito de direitos, você tem que ter tal personalidade. Não. Na verdade, eu falo assim, eu protejo o seu direito de construir a sua personalidade. E aí eu mostro para eles que a gente precisa entender por que um grego não via problema em escravizar um devedor. Por que um romano não via problema em ter um código civil para um romano e um código diferente para um estrangeiro. E como que essas visões de mundo vão mudando, e aí a gente vai discutir até mesmo nazismo, holocausto, os horrores da Segunda Guerra, e aí por que vem a preocupação com a Declaração de Direitos Universais do Homem, mas por que isso não tem a ver com a imposição de uma personalidade, mas sim com essa construção individual da sua própria personalidade, enfim. Como que eu vou explicar direito das pessoas sem fazer essa imersão filosófica? Não tem como, porque você vai partir até para falar das pessoas, dos direitos da personalidade, você vai ter que entrar em dignidade, que é uma ideia que foi totalmente moldada depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Exatamente. E aí vamos entrar no tema da liberdade, então, que a gente tinha começado. Que é mais um construto, né? A justiça, por si só, o conceito de justiça é um conceito bastante abstrato. Se a gente for analisar, assim, o que é justo, né? Uma calça justa. Não é nem a calça apertada, a calça justa. A calça justa é aquela calça que cabe bem. E a justiça ela é aplicada nesse sentido. O próprio direito, aquilo que é reto, aquilo que é correto, entendeu? Nesse sentido, a gente criou uma abstração que gera pra gente, assim, a grande ansiedade da humanidade, mas também geração de muitos problemas, que é a tal da liberdade, né? E
Para a gente definir liberdade é uma coisa difícil, né? O que é ser livre? O que é ser livre? A primeira pergunta, a primeira resposta para essa pergunta que nos vem na cabeça, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas será que é isso mesmo? Isso que é ser livre? Realmente? Porque na hora que a gente vai investigar ao longo da história, e sobretudo ao longo da história da filosofia, como é que a questão da liberdade foi tratada, até chegar ao ponto que nós temos hoje, na verdade a gente vai ver que muitas vezes ser livre é não se fazer o que quer. Isso é Santo Agostinho, né? É Santo Agostinho, tá, os estoicos, pro grego, né? Você fez menção aí a questão do Sêneca, né? Que Sêneca, foi ordenado ele que se estoico. matasse, ele se matou. Mas nós temos um caso semelhante também, que é o julgamento de Sócrates. Uhum. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, a tomar o veneno e morrer. E condenado por um julgamento sabidamente injusto. Uhum. Eles criaram toda uma situação para que ele fosse condenado, acusaram ele de várias coisas, de ir contra os deuses, corromper a juventude, esse tipo de coisa. E aí ele ficou, acho que depois de um mês preso, né? E durante esse período que ele ficou preso, nós temos famosos diálogos de Platão, que na verdade são Sócrates, né? São os amigos de Sócrates em determinados momentos ali. E tem um famosíssimo, talvez o mais famoso, que é o Críton, que é um amigo de infância do Sócrates, que não era filósofo. Ele engendra todo um plano com guardas envolvidos, com os amigos, para a fuga de Sócrates. E aí ele vai fazer uma visita a Sócrates, determinado dia, fala: Sócrates, está tudo pronto, porque todo mundo sabe que o seu julgamento foi injusto, é uma vergonha isso, então os guardas também não concordam, está tudo pronto para você sair. E Sócrates, quando ouve isso, fica inclusive irritado com ele. Acha aquilo ali um ultraje. Por quê? Na visão de Sócrates, e essa liberdade dele de fugir e de descumprir a lei, mesmo que essa lei esteja sendo aplicada de forma injusta, feria para ele, que para ele é o princípio maior da liberdade, que é a racionalidade. Olha. É o conhecimento de si mesmo. Na medida em que ele fez um pacto com a cidade e ele aceitou aquelas leis, se ele descumprir aquilo, ele vai estar de encontro à razão dele, por isso ele não seria livre. Aquela ideia do grego de autonomia, né? Como eu faço as minhas próprias leis, autonomos é lei, né? Eu não posso fugir daquilo que eu mesmo pactuei. E se aí eu me submeto às regras que eu criei, eu sou livre. Que eu fiz, exatamente. Então não é ausência de regras que é liberdade. Não é ausência de regras. E Sócrates, ele era o seguinte, né? Ele irritava muita gente porque chegava lá um camarada numa discussão e ele tinha um conceito dele, um dogma dele de justiça. Eu sei o que é a justiça. A justiça é isso. Aí Sócrates começava a indagá-lo. Mas e isso? Mas e isso? De repente ele destruía aquela concepção que o camarada tinha de justiça. E aí o camarada perguntava: tá bom, Sócrates, você tem razão, eu estava errado. O que é justiça? Aí ele falava: eu não sei. Só sei que nada sei. Né? Mas estou vendo que você também não sabe. E aí os camaradas ficavam loucos com ele, né? Porque ele incitava. Tem um romance, tem uma peça do James Joyce, que eu até estava recomendando para Thaís ler depois, que aí é uma leitura que eu faço, né? Que a personagem, ela opta por ficar com um dos personagens que é aquele que para mim representa a filosofia, essa busca pelo saber e tal. E chega um determinado trecho da história que ela diz que ele a abandonou, só que eles ainda estão casados. E eu fiz muito essa reflexão assim daquele que busca a filosofia, achando que ela vai dar respostas prontas do que é a vida, do que é o sentido da vida, e se sente um pouco abandonado, porque ela não traz para você, se você está buscando respostas, se sente abandonado. Porque ela não traz para você as respostas. Ela traz as indagações que precisam ser feitas. A certeza é a dúvida. Aí tudo bem, isso vai te angustiar num primeiro momento, mas vai te libertar num segundo. Sim. Se você se dedicar a essa tarefa de se entender, construir o seu sistema de virtudes, de crenças, entender o que te orienta no mundo, né? Não é fácil. A gente estava até falando de alguns ensinamentos que aparecem em diferentes lugares, como, por exemplo, essa ideia de que eu preciso primeiro dominar a mim, né? As minhas emoções. Isso aparece em Buda, isso aparece nos estoicos, diferentes áreas, trazendo essa lição. Santo Agostinho. Mas deixa o estoico, gente, para o próximo bloco. Olha, que a gente já está aqui. Eu sequer olhei para esse relógio. Filosofia é isso, né? Mas a gente vai ter que continuar filosofando no próximo bloco, na parte 2 aqui do nosso episódio sobre filosofia. Não vai ter frasezinha hoje? Agora não, no segundo bloco. Ansioso pela frase. Então tá bom. Então até o episódio 2, pessoal.